E nós vamos falar hoje de um tema bem importante, de um tema bem interessante, que muitos empreendedores, muitos profissionais liberais desconhecem e que, quando aplicado essa ferramenta dentro da empresa, dentro do negócio, ela proporciona um aumento significativo de vendas, ela proporciona um aumento significativo no faturamento. Então, estamos iniciando mais um programa que se chama Facilitando a Sua Vida Empreendedora. Então, para quem não me conhece, eu sou a Leila Ribeiro e hoje o nosso tema é funil de vendas. Esse tema, essa palavra que muitos empreendedores desconhecem ou até que já ouviu falar, mas que não sabe nem por onde começar, nem como aplicar dentro da sua empresa. E muitas pessoas se perguntam assim, Leila, mas é possível aplicar o funil de vendas em qualquer área, em qualquer empresa? Sim. E vocês vão entender hoje, quem ficar comigo até o final, que o funil de vendas ele é composto normalmente por 3 etapas. E essas 3 etapas vão te proporcionar uma visibilidade, vão te proporcionar entender mais o teu processo de vendas. Você vai começar a entender por que muitas vezes você tem contato, ou você passa orçamento, ou até tem um fluxo de pessoas perguntando sobre os seus produtos, seus serviços, mas talvez você fale assim, nossa, mas tem um número tão grande de pessoas e eu não estou convertendo em vendas. Eu não estou vendendo. E o que está acontecendo? Dentro do funil de vendas, você consegue entender em qual etapa você precisa ajustar. Qual etapa dentro da sua empresa muitas vezes precisa melhorar? E é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta que a gente aplicou com muitos clientes. Nós tínhamos um cliente e ele trabalhava muito com vendas online. E tinha assim, nossa, mas né, tem tantas pessoas que procuram pelo nosso trabalho e a taxa de conversão está muito baixa. Quando nós implantamos a parte do funil de vendas dentro do negócio dele, ele conseguiu entender em qual etapa não estava legal, qual etapa precisava ajustar. E quando nós ajustamos a etapa que não estava legal, as vendas passaram a converter muito, 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 muito. Então é bem interessante. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se vocês sabem, já aplicaram, já viram sobre essa questão do funil de vendas. Então eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela e, e trazer algumas informações na prática. Acredito que alguns de vocês já vão conseguir começar a entender e visualizar o seu negócio, né? Começar a visualizar de uma forma diferente e ver em qual etapa talvez a sua empresa está, em qual etapa que precisa estar ajustando. Então, deixa eu compartilhar aqui contigo. Vamos lá. Funil de vendas. Então, você deve estar se perguntando, Leila, mas o que é o funil de vendas? Né? Como o próprio nome diz, ele é um funil, né? E esse funil, ele serve para nós mensurarmos algumas coisas. E vamos entender então, né, o que são essas coisas aí que nós vamos mensurar dentro do funil de vendas. Então, o funil ele é uma representação das etapas que um potencial cliente passa desde o primeiro contato com a sua empresa até o fechamento da venda. A gente já fez lives, eu já tenho no nosso Instagram, Facebook, YouTube, uma live, um vídeo nosso, né, meu falando sobre cliente ideal. Então, se você ainda não tem clareza, se você não sabe o que é, procura lá nas nossas mídias que você vai encontrar esse conteúdo. E dentro do funil é realmente interessante nós entendermos, né, que são essas etapas, desde o momento, né, como está escrito aqui,
que o cliente tem contato com a sua empresa até o momento que ele fecha, ou compra de ti, ou fecha um contrato contigo. E é muito importante você entender quanto tempo que normalmente o teu cliente passa por esse processo. Se você vende produtos, tem uma loja de produtos físicos, às vezes essa etapa ela pode ser no mesmo dia. Mas nós já tivemos vários clientes que, por exemplo, toda essa etapa, esse processo, as etapas que o cliente tem, pode levar meses ou até um ano, desde o momento que ele entrou em contato com a empresa até ele fechar, né? Então, é muito importante. Quando você começa a aplicar, a implantar o funil dentro da sua empresa, você também consegue ver esse tempo, né? O tempo que o cliente leva desde o momento que ele teve esse contato até o momento que ele realmente se torna um cliente seu. E isso é muito interessante, porque principalmente quem trabalha com prestação de serviços, né? Quando é produto é mais fácil, porque o produto você consegue ter um giro maior e você consegue fazer com que a pessoa venha e compra de uma forma mais rápida. Mas quando é venda de serviço, dependendo do serviço, tem o que a gente chama de uma fase como se fosse esse namoro, que o cliente vai começar a olhar, ele vai começar a pesquisar, ele vai começar a identificar mais. E já teve clientes nossos, como eu falei, que esse tempo foi de um ano para converter um cliente, olha só, um ano de trabalho para conseguir transformar aquele potencial cliente em cliente. Tem outros que levam semanas e outros meses. E por que é tão importante saber desse número? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: raras as coisas que acontecem de repente. Raras. Uma empresa dificilmente quebra do nada. Ou, de repente, a minha empresa quebrou. A não ser que ela pegou fogo, aconteceu uma tragédia muito grande. Senão, não foi de repente que a sua empresa quebrou. Ela veio dando vários sinais durante muito tempo. Só que o empresário, o profissional liberal, o empreendedor que não tem os seus números na mão, pode dizer, de repente minha empresa quebrou. Não. Quem tem os números consegue mensurar isso constantemente. E o funil de vendas, ele é uma ferramenta incrível que ele proporciona isso. Então, se eu começo a ver assim, eu estou tendo pouco giro de cliente, eu tenho que prospectar mais clientes. Se eu entendo o tempo que eu levo para converter um cliente, opa, eu já tenho uma informação valiosa para a minha empresa. Que eu consigo buscar várias estratégias de como estar captando mais clientes, potenciais clientes e transformando ele em cliente. Então, esse é o primeiro passo. E você deve estar se perguntando, Leila, ok, eu entendi o que é, mas para que serve? Então, eu acabei de falar para você entender cada etapa, mensurar cada etapa dentro do seu processo de vendas. Você vai conseguir entender qual etapa que está falha ou quanto tempo, a taxa de conversão do seu negócio. E isso é muito bacana. Quando você tem, mensura e sabe qual é a taxa de conversão da sua empresa, você tem uma mina de ouro na sua mão. Porque ali você consegue começar a criar várias estratégias de forma assertiva para prospectar muito mais clientes e transformá-los em potenciais clientes e transformá-los em clientes. Então, é uma ferramenta que pouquíssimas empresas utilizam. Quando utilizam, às vezes não dão total valor, porque é uma ferramenta assim que dá muito trabalho para alimentar. Só que quando você tem essa ferramenta, o negócio ele realmente tem resultados incríveis. Então vale muito a pena você pensar, implantar. Aqui eu vou trazer o que é, né? O funil, vou trazer algumas imagens explicando. Nós temos para os nossos clientes, a gente disponibiliza uma planilha, né? Toda estratégica para eles alimentarem e ter essas informações. Então, aqui está uma foto, uma imagem representando o que é um funil. Por que se chama funil? Porque ele é estilo funil mesmo e ele passa por 3 etapas. A nossa primeira etapa do funil é atrair. A segunda entra toda a parte do relacionamento e a terceira em converter. O que quer dizer isso, Leila? Quer dizer que a primeira etapa é o que nós estamos fazendo, o que nós estamos utilizando,
como que nós estamos atraindo potenciais clientes para o meu negócio? Quais são as formas? Quantas pessoas conhecem a tua empresa? Quantas pessoas estão entrando em contato com a sua empresa diariamente? Lá no vídeo do cliente ideal, eu falo da importância de você entender o seu cliente, e tem uma outra pergunta que eu sempre aconselho, que é: onde o meu cliente está? Muitos empresários ainda, é isso, nós estamos vivendo uma era extremamente tecnológica, uma era das mídias sociais, onde as pessoas estão conectadas no celular o tempo inteiro. E muitos ainda não estão usando essa ferramenta tão rica, poderosíssima, e se você souber usar de forma estratégica, é tão barato para aparecer para tantas pessoas. E muitos ainda ficam muito naquela esperança da indicação, do boca a boca. Não, porque eu vou entregar um excelente trabalho. Eu entregando um excelente trabalho, meus próprios clientes vão divulgar a minha empresa. Perfeito. Mas para quantas pessoas, para quantos potenciais clientes esses teus clientes estão falando da sua empresa? Quantos outros poderiam estar comprando da tua empresa, mas nem sabe que a sua empresa existe? Lembra que teve uma das aulas que eu falei sobre o Refri Jesus? Muitas pessoas que estavam acompanhando aquele dia ao vivo falou: eu não sei, porque eu questionei, você já tomou Jesus? Não tem nada a ver com religião. E muitos, não sei o que é, enfim, que era o Refri Jesus. Eu falo: e por que você não tomou? Porque você não conhece. É a mesma coisa com a empresa. Você precisa faturar mais, você precisa vender mais, você quer ter mais lucro. Mas quantas empresas, quantos potenciais clientes ainda nem sabem que a sua empresa existe? Ficar nessa questão da esperança, da indicação, eles vão falar bem de mim, é coisa do passado. Se você quer fazer o teu negócio crescer, você vai ver que funil de vendas é matemática, é pura matemática. E quando você aplica, poxa, você consegue ter muito mais a sua empresa nas suas mãos, o resultado da sua empresa nas suas mãos. Mas precisa aplicar, dá trabalho, dá. Por isso que eu falo, nossos clientes, eles têm muito resultado porque a gente está ali, está em cima, eles estão aplicando. São muitas ferramentas, são. Só que se você realmente quer ter sucesso, vale a pena você estar utilizando. Então, a primeira etapa é atrair. Como você está atraindo os potenciais clientes para a sua empresa? Onde e o que e de que forma você está divulgando a sua empresa? Você está fazendo marketing? Você está aparecendo? Você está no Instagram, Facebook, dependendo do negócio, LinkedIn, YouTube, Google, dependendo da empresa, no Pinterest, você está nessas mídias? Leila, mas eu não gosto. Mas eu não sei mexer. Me desculpa, você precisa aparecer, quem não é visto não é lembrado. Depois disso, que você começa a olhar, ok, você está presente nessas mídias, perfeito. O que você está fazendo para atrair? O que você está fazendo para chamar a atenção daquele teu potencial cliente? Quantas mensagens você recebe por dia através dessas mídias? Ou quantos clientes que vão até você, quantos potenciais clientes que vão até você e falam: eu te encontrei através de uma mídia, te vi no Instagram, te vi isso, te vi aquilo. De que forma? Então, o primeiro passo que você precisa olhar dentro do seu funil é justamente aqui, como eu estou atraindo esses potenciais clientes para dentro da minha empresa. Depois que você atrai, você faz o relacionamento. Ele entrou em contato, ele falou assim: Leila, então eu quero saber mais sobre o seu produto. Ele foi à tua empresa. Como você está se relacionando com ele? E depois, quantas vendas você fez? Então vamos começar a olhar de uma forma mais matemática, de uma forma mais clara para vocês entenderem. Vamos supor que você conseguiu atrair, que você fez lá uma publicação nas suas mídias sociais, você fez uma divulgação e 50 pessoas entraram em contato contigo. Pode ser pelas mídias ou foi até teu estabelecimento, enfim. É importante a gente sempre perguntar para o nosso cliente, né? Como que você me encontrou? Da onde que você me viu? Foi indicação? Você me encontrou? Porque você começa a saber qual é o meio e se aquele meio está funcionando. Então, vamos supor que você fez uma publicação super legal e 50
50 potenciais clientes entraram em contato contigo e falou assim: "Ah, eu quero saber mais, eu quero conhecer, eu tenho interesse, me fale mais sobre isso que você está divulgando". Depois, você começou a se relacionar, você apresentou, enfim. Então, desses 50 que entraram em contato, 10 falou assim: "Ah, eu quero saber mais, me passa um orçamento, onde que eu te encontro?". Você se relacionou com ele, e daqueles 50 que você mandou uma mensagem, que fez contato, enviou alguma coisa, 10 te respondeu. 10 falou assim: "Poxa, que legal, me passe um pouco mais de informação". Só que daqueles 10 que você estava se relacionando, no final você fez uma venda só. Então, o que que nós começamos a entender do teu funil? Primeiro, que quanto mais você tem essas informações, mais precisos são esses números. Aqui eu estou falando uma publicação, mas normalmente nós vamos avaliar isso daqui durante a semana, meses, e nós vamos olhando. Quanto mais dados você tem, mais assertivo você consegue ser no teu processo. Então, olha só que baita serviço você está tendo. Você está fazendo coisas, 50 pessoas tiveram interesse, mas no final você teve uma venda só. Nós tivemos um cliente que a taxa dele era 70 pessoas que demonstraram certo interesse, ele fazia uma venda. O que isso quer nos dizer? Que a tua taxa de conversão está péssima. Você precisa saber quantas pessoas estão entrando em contato para quantas você está vendendo. Nesse caso aqui, nesse cenário, está péssima, péssima. Então, o que nós fazemos? Primeiro, funil é matemática. Se eu começo a ter dado e eu vejo que normalmente está girando em torno disso, 50 entram em contato e um fecha, isso quer dizer que se eu quero ter 10 novos clientes por mês, quantas pessoas que têm que entrar em contato com a minha empresa? Quantas pessoas que eu vou ter que atrair? 500. Para quê? Sem demonstrar interesse para que eu feche 10. Isso aqui é matemática. Pô, Leila, que servição. 500 para fechar 10 vendas. É muito ruim, né? É muito ruim. Mas que momento que eu vou entender o que está ruim dentro do meu funil? Como é que eu sei como ajustar, como que eu aumento a taxa de conversão do meu negócio? Então, ajustar, se vocês verem, apareceu aqui em cima, né? Tá escrito quais meios estou usando para atrair meu cliente. Primeiro, se vocês não sabem, você tem que ter total clareza do teu cliente ideal. Porque às vezes você está divulgando, por exemplo, no Instagram, está fazendo patrocinado, está divulgando muito lá e o teu cliente ideal está no Google. Está buscando sobre a sua empresa as coisas aparecendo no Google. Ou seja, o primeiro passo, que é onde eu estou atraindo, não está conectado com o meu cliente ideal. Por isso que eu preciso entender quem é meu cliente ideal. Feito isso, o primeiro passo eu já vou ajustando. Então, se eu sei onde está meu cliente, eu vou divulgar, eu vou aparecer, vou fazer a minha marca aparecer onde ele está. Ah, meu cliente ideal faz parte de alguma associação de mulheres. Eu preciso que a minha marca esteja lá. Ah, meu cliente ideal ama ver notícias do jornal impresso. Eu preciso aparecer em páginas que tem notícia em jornal impresso. Eu preciso aparecer lá. Mas eu preciso estar conectado com o meu cliente, então eu tenho que buscar formas, ajustar primeiro o meio que eu estou atraindo. Depois disso, eu vou ajustando esse conteúdo, né, para converter mais. Né? E eu ajustei aqui, então, o meu meio. Depois, olha o que está escrito aqui, ó, o que une a primeira com a segunda etapa. Como é esse primeiro contato do seu cliente? Como que você começa o relacionamento com ele? Lembra a empresa que eu comentei que eles estavam tendo 70 contatos para uma venda? O que aconteceu? Quando nós começamos a implantar o funil e ter esses dados, nós observamos que essa primeira etapa aqui estava péssima. Péssima. Por quê? Como eles vendiam de forma bastante online, eles tinham um público já bem claro. E a primeira mensagem que eles enviavam, tipo, a linguagem, a forma,
uma linguagem nada formal, sendo que um público era um público mais formal. Ali já eliminava, as pessoas nem tinham interesse em continuar. Nem tinham, porque não tinha nada a ver. É a mesma coisa eu estar aqui falando com vocês, empresários, usando um monte de gíria e tal, termos, que não vai conectar. Eu falando de coisas muito paralelas, não tem nada a ver. Então, nós entendemos que a primeira etapa aqui, o potencial cliente entrava em contato, que a primeira mensagem, o primeiro contato que eles tinham, poxa, estava horrível. Como que nós soubemos disso? Justamente por aqui. É o cenário. Deixa eu ver se eu volto aqui. É esse cenário aqui, ó. 50, no caso deles era 70, era uma média de 10 também para um fechar. Então, que informação que nós tínhamos a primeira? Essa taxa aqui da primeira para a segunda etapa estava péssima. O que nós fizemos? Ajustamos. Quando nós ajustamos essa comunicação, que foi fazendo muitos testes e mensurando, porque funil de vendas a gente precisa mensurar, nós conseguimos ajustar e ter 50% de conversão. Então, a pessoa entrava em contato, nós ajustamos a comunicação, a forma de apresentar a empresa e o produto, e dali começava todo esse relacionamento, que é a etapa 2, e eles falaram, ok, eu quero saber mais, me mande um orçamento. Então, quando você tem esse dado, você começa a olhar como que eu estou comunicando, como que meus colaboradores estão comunicando, como que a minha equipe, como que eu estou me comunicando com o meu cliente? Realmente eu estou conseguindo agregar valor? Realmente eu estou conseguindo atender as necessidades do meu cliente ou não? E aqui nessa etapa é muito estudo e muito teste. Muito teste. Nós temos o funil de vendas na nossa empresa desde que a gente iniciou. Lá no início, há anos atrás, nossa taxa de conversão era horrorosa. A cada 10 nós fechávamos um. Hoje nós temos uma taxa de conversão de 80%. Cada 10 nós fechamos 8 clientes. Então o que nós vamos fazendo? Testando, ajustando. E você vai fazendo isso dentro do seu negócio. Aí você entendeu, começou o relacionamento. Funil é números. Eu me relacionei. Opa, 50% de pessoas que entraram em contato continuaram algum tipo de relacionamento comigo. Mas desses 50%, quanto que eu estou convertendo? Quantos que estão vindo para a minha última etapa? Quantos desses que eu transformei agora virou meu potencial cliente? Comprou de mim. Virou meu potencial cliente? Não, perdão. Se transformou em cliente meu porque comprou de mim. Comprou da minha empresa. Aí você vai mensurar novamente. Poxa, eu converti na primeira etapa 50%. Mas aqui eu fechei 1%. Opa, tem algo errado aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar a minha parte de negociação. Nessa empresa que eu relatei lá desse nosso cliente, nós estamos ajustando aqui agora. Porque a primeira etapa está ok, nós estamos tendo uma taxa de conversão super alta. Agora nós estamos testando, ajustando essa terceira etapa. Porque desses 50% aqui, a taxa de conversão ela ainda está pequena. E nosso objetivo é aumentar. Então, como que está essa negociação sua com esse teu potencial cliente? Como que está? Comece a olhar. Ele está chegando aqui e está te deixando no vácuo? Ele está chegando nessa terceira etapa, ele demonstrou interesse, estava super lá assim para comprar o teu produto ou serviço e de repente ele falou, ai não, é muito caro a sua empresa, não era bem isso que eu queria. Não sei, ou ele nem te responde mais, sumiu. Observe, é muita análise, começa a olhar e fala assim, poxa, o que está acontecendo? Se muitos começaram a dizer que está caro, tem alguns fatores. Primeiro, estou atingindo o público errado, que realmente não tem dinheiro para comprar o meu produto ou serviço. Ou pode ser que realmente aquilo que você está vendendo está super caro mesmo. Por isso já teve uma aula sobre precificação. Está aí nas nossas mídias, procure. Ou você não está conseguindo gerar valor para o teu potencial cliente. Ele não está conseguindo ver valor. Quantas vezes você foi em algum lugar que você estava super interessado
E às vezes o vendedor, a pessoa que foi te apresentar, não conseguiu mostrar valor e você deu a desculpa que não tinha dinheiro, que era muito caro, ou que ia consultar alguém só para despistar e ir embora logo. Se isso está acontecendo no seu negócio, observe. Será que você está conseguindo gerar valor de verdade? Será que você está conseguindo atrair o teu cliente ideal? E daí nós temos os dados e os números da última etapa. E o que, que você começa a ver aqui então? Poxa, eu atraí 50 pessoas e fechei 5, uma taxa de conversão de 10%. Tá bom? É um mínimo. É um mínimo para você saber que a sua empresa está legal. 10% é o mínimo de taxa de conversão. E como é que eu sei se o meu funil tá bom ou não, se essas etapas estão boas ou não? Abaixo de 10% de conversão quer dizer que alguma dessas etapas aqui você precisa melhorar. Algumas dessas 3 etapas você vai precisar ajustar. Ou na forma de atrair está errado, na forma de se relacionar, na forma do fechamento, de apresentar teu produto. Acima de 10%, ótimo. Se você converte acima de 20, 30%, excelente. Acima de 50, sensacional. Mas são números. E aí você deve estar se perguntando, né? Então você vai analisar cada etapa do funil dentro da sua empresa, você vai observar, vai ver o que vai precisar ajustar. Muitas vezes a gente leva aí alguns meses para deixar bem ajustadinho, para realmente conseguir ter resultados. Mas o que que acontece? Nós começamos a buscar estratégias e você vai ver assim, poxa, a cada 50 agora eu converto 5. Muito melhor do que o primeiro cenário. A cada 50 converter 1. E dependendo do ticket médio do teu produto ou serviço, e você fala que quer ter 10 clientes, então ao invés agora de eu ter que atrair, dar um jeito de ser interessante, ter contato com 500 potenciais clientes, agora eu preciso de 100. Porque os meus dados estão dizendo. Né? Então, em média, se eu chego a 100, eu alcancei os 10. É 400 a menos. Então, isso te dá muito tempo, te dá muita liberdade. Só que implantar isso dá trabalho. E é aí que muitos não querem. Só que os empresários que conseguem implantar, gente, você tem uma taxa de conversão incrível. Tua empresa depois ela cresce muito. Qual é outro dado super importante quando nós estamos falando de funil de vendas, né? Então, uma pergunta: como você fatura mais utilizando o funil de vendas? Primeiro, identificando onde estão os seus clientes e aparecendo nesses meios. Então, se ele está em Instagram, Facebook, enfim, você precisa aparecer. E a gente já falou em outras aulas que não é para ficar só no orgânico. Se você não colocar dinheiro para patrocinar, me desculpa, é quase que a mesma coisa a gente ficar esperando a indicação do boca a boca, porque todas essas mídias são modelos de negócios, elas foram feitas para dar dinheiro para os seus donos. E o que, que ele diz? Se você pôr dinheiro, eu te mostro mais. Se você não põe, eu acabo mostrando menos a sua empresa e vou mostrar quem está pondo dinheiro. Mas também não é sair patrocinando de qualquer forma, né? Tem um jeito certinho de fazer para que você realmente tenha resultado. Então não fica só no orgânico, não. Isso é muito arriscado para o teu negócio. Segundo, quanto que você está investindo e qual o custo por lead? Lead é o teu potencial cliente. Então, você precisa conseguir mensurar quanto custa cada cliente que converte dentro do seu negócio e depois usar a matemática ao seu favor. Então vamos olhar um pouquinho mais. Vamos supor, lá no meu primeiro cenário, nesse segundo cenário aqui que já estava melhor, eu investi 50 reais, vamos jogar aqui que foi no Instagram. Coloquei 50 reais no Instagram. Lá no Instagram, 50 pessoas vieram perguntando uma publicação que eu fiz. Comecei, né? 25 se propuseram que eu mandasse um orçamento, eu fechei 5. Que legal. Então, quanto está custando cada cliente para mim? Se eu coloquei 50 reais e converti 5, 5 compraram, ou seja, eu tive um custo de 10 reais por lead. 10 reais por cliente. Leila, isso é caro ou barato? Depende. Por que depende? Está escrito pequeno, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou falar o que está aqui.
Se o seu produto custa R$ 10 ou menos, está caríssimo. Por quê? Porque eu paguei R$ 10 para vir aquele cliente que talvez nunca tinha ouvido falar da minha empresa. Mas meu produto custa 5, o ticket médio do que eu estou vendendo é R$ 5. Ou é os R$ 10. Meu, isso aqui está horrível. O que você tem que fazer? Baixar esse preço aqui por cliente. Quanto que é o ideal, Leila? Aí tem que assistir as outras aulas e nós temos que ver o retorno sobre o investimento. Depende, nós vamos ter que olhar teu custo, entender o quanto que é o mínimo aqui. Mas como que eu baixo esse valor? Analisando cada etapa. Eu estou investindo nos meios certos? Eu estou investindo da forma certa? Minha publicação foi interessante? Eu estou gerando valor para o meu cliente? Quando ele vê a minha empresa, ele realmente se conecta? Ele vê que realmente o meu produto é bom ou não? Análise de cada etapa. Para quê? Para baixar o valor do teu cliente. Mas vamos supor, como eu escrevi aqui, que o ticket médio do que você vende é R$ 500. R$ 10 por cada cliente que converteu é caro? Não. Por quê? Porque você gastou 10 para conversão e ganhou, entre aspas, 50, porque tem a aula de custo. Se o teu custo estiver correto, vamos supor que aqui você tem 20% de margem de lucro, R$ 10 é muito barato. Por isso que tudo dentro de uma empresa é interligado, por isso que eu tenho que olhar finanças, eu tenho que olhar custo, eu tenho que olhar precificação, eu preciso entender se o dinheiro que eu estou colocando no marketing está me retornando, quanto que está retornando, quanto que está o custo. Olha só, tudo é interligado. E é muito legal ver tudo isso aqui funcionando. Então, tudo vai depender do teu ticket. Se é R$ 500 o mínimo que cada cliente comprou, R$ 10 é barato. Se é 1.000, nossa, é muito barato. Agora, se está muito próximo do que ele está custando, está caro. Tudo isso tem cálculos, tudo isso nós vamos ensinando, né, os nossos clientes a fazer, eles vão calculando. Por quê? Porque a gente precisa saber, você precisa saber dentro do seu negócio. Nós tivemos um cliente, é muito interessante a história dele. Ele investia, antes de começar conosco, em média, era mais de R$ 1.000. E era muito, muito, eu lembro assim, como se fosse hoje, que ele falava, nossa, eu coloco R$ 1.000, olha lá, entra no meu Facebook, veja quantos comentários, quantas curtidas e tal. Nossa, né, as pessoas estão compartilhando um monte. E a pergunta que eu sempre faço para quem chega falando que investe em marketing nas mídias, eu falo, tá, e daí? Eu quero saber venda. Quanto que esses R$ 1.000 você trouxe de venda? Ah, não sei. Mas teve muito comentário, muita curtida. Não, não me interessa. Comentário, curtida, compartilhamento não paga boleto. E ele foi entender todo a parte de atração, enfim, ele viu que ele estava cometendo, fazendo algumas coisas erradas. Quando ele ajustou, hoje ele deve estar investindo na faixa de uns R$ 500, a metade. Só que ele triplicou o faturamento dele, com lucro, porque ele fez todo o custo, o negócio dele está certinho, o custo, então ele tem um baita lucro. Ou seja, ele diminuiu o valor do investimento, diminuiu o custo ali de cliente que converteu e triplicou seu faturamento. Então, é muito importante, nós precisamos entender isso daqui. O que é caro, o que é barato? Não sei, a gente precisa entender teu negócio. Olhar teus números, olhando teus números, a gente sabe dizer se um determinado valor é caro, um determinado valor é barato. Às vezes, aqui no final, você pode ter um custo de R$ 500 por cada cliente convertido, mas o que você está vendendo custa 50 mil. R$ 500 é super barato. Então, nós precisamos entender e olhar. Então, quando você vai tabulando, quando você vai fazendo esses cálculos, quando você vai alimentando, você tem essa clareza. E qual a questão que eu falei lá? Nós temos que usar a matemática ao seu favor. O que quer dizer isso? Quando eu falo em usar a matemática ao seu favor, você vai olhar aqui. Poxa, eu estou investindo 50, eu ajustei todo o meu funil, esses R$ 50 me retornou 5 clientes, e esses 5 clientes, o ticket médio do que eles gastaram aqui na minha empresa foi R$ 500. Oh, que legal! Eu quero aumentar 5.000 meu faturamento, do meu faturamento, das minhas vendas. Então eu preciso ter o quê?
eu preciso multiplicar. Então, em vez de eu ter aqui 5, ele gastava 500, aqui dava 2.500, né? Então, eu só multiplico, eu faço cálculo, eu faço conta, matemática. Então, quanto que eu vou precisar investir aqui para ter esse retorno de 5.000? Se aqui eu estava tendo cada um comprando R$ 500, e com 50 eu tinha um retorno de 2.500, e eu quero ter um retorno de mais 5.000, ou seja, 7.500, matemática, eu vou colocar o quê? Em vez de 50, eu vou colocar R$ 150, que é a tendência, por isso que nós temos que acompanhar, analisar números que vêm a 150, que aqui vai para 75 e aqui vai para 15. Quando essa última etapa for para 15 vezes os 500, eu tenho o valor que eu desejo de R$ 7.500 a mais no meu faturamento. Matemática. Então, o que é interessante? Cálculo. Ah, eu quero aumentar 50% do fluxo de clientes na minha empresa. Quanto que eu preciso investir? Não sei, você tem que ter os números. Depois nós vamos ver se você tem capacidade produtiva para isso. Mas é muito. Eu adoro trabalhar com funil porque ele é matemática, ele me dá cálculo. Se eu tenho isso alinhado, eu tenho informações. Essas informações vão me dizer o que eu preciso fazer para crescer o meu negócio. E eu vou ajustando e eu vou olhando constantemente esses detalhes. Poxa, eu investi R$ 150 aqui para atrair e me retornou 7.500 com o meu custo, né? Tudo certinho. Está bom? Nossa, se eu investir 300, há a probabilidade de voltar 15.000. 450, 22.500. É cálculo. Só que você precisa ter ajustado, você precisa estar olhando cada etapa. Não é porque agora funcionou, acertei. Nossa, eu estou tendo essa taxa de conversão, está super legal. Lembra o que eu falei agora há pouco? Nenhuma empresa quebra do nada. Não quer dizer que você acertou que esse funil vai funcionar para sempre. Daqui a pouco o mercado muda, daqui a pouco as coisas mudam, daqui a pouco vem, sei lá, uma nova mídia social, agora tá entrando o Telegram muito forte, tá vindo outras coisas, e você vai ter que ajustar. Por isso, quando você alimenta, você começa a olhar e falar, poxa, passou 5 meses, eu investi o mesmo 50 e aqui caiu. Zero vendas. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos analisar cada etapa do teu funil de novo. Será que eu estou atraindo de forma errada? Será que aqueles meios, será que o meu cliente mudou o comportamento dele? Será que ele migrou para outra forma? Opa, ajustei. Agora tem muitas pessoas interessadas. Agora vamos ver quantas que começaram a se relacionar comigo. E eu vou ajustando. Agora ajustei aqui de novo. Legal, agora passou a converter. Perfeito. Ele vai funcionar por mais um tempo. E quando você vai alimentando, você vai tendo esses dados. E aí você se torna muito rápido, muito ágil em mudar, em fazer acontecer, em ajustar. E você vai estar à frente dos teus clientes sempre. Enquanto eles estão às vezes choramingando, triste, para baixo, você já está lá na frente, porque você viu que as coisas mudaram. Por quê? Porque você tem dado. E aqui você começa a olhar e fazer cálculo de como crescer o teu negócio. Matemática, eu quero faturar mais, eu tenho esses dados, isso aqui é o que normalmente acontece, ele não é uma matemática exata, mas quanto mais você tem, a probabilidade de ter esses números é alta, a margem de erro vai ter ali um pouquinho, mas o que que acontece? Você sabe o que precisa fazer, aonde investir, de que forma fazer para converter mais. Ponto. Simples assim. Interessante? Já conheciam? Sabia da importância do funil? Sabia como utilizar o funil? Talvez você esteja se perguntando, Leila, mas como é que eu alimento esse funil? Nós temos uma planilha que nós vamos adaptando para cada negócio, né? Porque cada negócio tem as suas particularidades, onde eles vão alimentando e essas planilhas vão nos dando esses dados de forma automática. Mas eu vou te dizer assim, ó, de uma forma bem simples, tá? O que você pode fazer? Começar a ver da onde que está vendo teus clientes, como é que você vai saber perguntando. Você só vai saber quando você pergunta. Ah, como que você conheceu a nossa empresa? Como é que você soube da nossa empresa e tal. Então você vai conseguir ver da onde eles estão vindo. E se você não tem uma planilha, faz um caderninho.
Quantos entraram em contato comigo hoje? Por onde eles vieram? Desses que entraram em contato, quantos tiveram interesse e quantos se transformaram em clientes? Quantos que entraram em contato na semana? E aí você vai tendo dados. Quanto mais tempo você tem, quanto mais você alimenta, quanto mais dado você tem, mais informações, quanto mais, vou dizer assim, mais próximo da precisão você tem sobre o seu negócio. Você consegue identificar através do funil se você está fazendo alguma coisa errada, mas você também já consegue identificar se o teu mercado está mudando, se o teu cliente está mudando, porque você começa a olhar a taxa de conversão. Porque não necessariamente a gente vai olhar só o faturamento, porque às vezes o faturamento do teu negócio não caiu tanto. Mas não caiu tanto por quê? Porque às vezes você ajustou o preço, teve alguns reajustes, às vezes naquele mês você vendeu algum produto que o ticket foi um pouquinho maior, mas não necessariamente a gente teve clientes novos, não necessariamente a gente captou novos clientes. Então você consegue ter essas informações e agir de forma rápida. Tem uma frase que o Anderson usa muito, né? Que é contra números, não argumentos. No funil é a mesma coisa. E vai ajustando, ajustando, ajustando. E quando você tem a forma mais assertiva, você triplica teu investimento, que a chance de dar errado ela é mínima. Agora, se você triplica teu investimento em divulgações sem ter esses dados, é o que muitos clientes vêm até nós falam. Nossa, mas eu investi tanto em outdoor. Nossa, mas eu já impulsionei tanto e não vende. Isso não funciona. Funciona. Você só não está fazendo de forma certa. Porque se não funcionasse, não existia esses outros meios. Só que precisa ser de forma certa. Quando eu falei de cliente ideal, é justamente olhar. Vou colocar um outdoor? Não sei. Meu cliente ideal está passando lá constantemente, meu potencial cliente. Se tiver, perfeito. Se não tiver, não é que o outdoor é ruim, que o lugar é ruim. Não, é só porque teus clientes não passam lá. Simples assim. No Instagram, Instagram é o dia do momento, vamos pôr dinheiro, vamos colocar. Dependendo do teu público, ele não está no Instagram. E não é porque a ferramenta não funciona, é só porque o teu público não está lá. Dados. Quanto mais dados, mais informações você vai tendo, mais assertivo você vai se tornando e mais você vai fazendo você ou a sua empresa crescer.